Então essa é a segunda live do, do curso intitulado Em Meia Guerra, uma Revolução, Proudhon, Bakunin e a República Democrática e Social de 1871. Então hoje a gente vai ver uma das fontes usadas nesse curso, que é o texto Libertários e Autoritários, do Ricardo Mello. É um artigo que tem na internet. O que eu fiz foi transformar ele numa apresentação, que é basicamente uma leitura do artigo como um todo. E apesar dele ser, né, de 1912, ou seja, anos depois do tema principal, que é de 1871, é um artigo mais teórico, né? O Ricardo Mello, ele era um teórico anarquista. Hoje em dia a gente tem tanto medo de falar que a pessoa é só teórico, todo mundo tem que praticar várias coisas. Nessa época o movimento anarquista estava tão sadio que algumas pessoas podiam se dar o luxo de só teorizar. Então vamos ver o que ele escreveu nesse artigo. A ideia básica é que todo grupo ou ideia política e social pode ser classificada como sendo ou libertário ou autoritário, e se não for exatamente uma dessas vertentes, ela tende a ser. Então esse é o único espectro de análise que a contemporaneidade traz, né? Ou, no caso, um grupo, ou uma ideia até, ou ela é libertária ou autoritária. O libertário, ele acredita que ou você tem a liberdade total, tanto de pensar como de agir, ou se houver um pouco de limitação, isso vai criar privilégio e opressão do indivíduo. Então a ideia libertária, ela não é individualista no sentido assim, extremo, né? Ela é baseada na independência individual, porém ela também é baseada na autonomia de um grupo de indivíduos. Então a ideia libertária, ela é ao mesmo tempo individualista e coletivista também. Só que, como a gente vai ver, a base é o indivíduo. Eu vou dar um tempo para leitura em cada slide. O sistema autoritário, o indivíduo deve ser subordinado à sociedade e ao Estado. E eles pensam que se o indivíduo não se submeter ao governo, à sociedade, às pressões sociais, ele vai estar em plena libertinagem e vai cometer desordem, né? Aquela velha pergunta que a gente sempre ouve: na anarquia, e se as pessoas cometerem crime na anarquia? E se a pessoa quiser roubar, se não tiver uma polícia para impedir? Porque existe essa crença muito impregnada na mente das pessoas que sem uma ordem estatal e social forte que englobe o indivíduo, só haveria libertinagem e desordem, o que a gente já viu que não é verdade, através de exemplos na história. Então, o Ricardo Mello continua fazendo uma comparação. Assim, são opostos mesmo. No caso libertário, um componente da sociedade ele não se submete aos demais.
Ele pode sim trabalhar em grupos, se for o caso, seguir costumes sociais, etc. Porém, não existe uma pressão do grupo no indivíduo. O indivíduo é livre para seguir ou não seguir o grupo. Já no sistema de pensamento e até de governo autoritário, você não tem individualidade nenhuma. Né? Aí a gente tem a foto do Mussolini, do Franco, que trouxeram a ideia do totalitarismo. Tudo tem que estar dentro do Estado, nada fora. Então, se a ordem é, por exemplo, o homem ser heterossexual, e se tiver alguém gay, por exemplo, num sistema autoritário, uma pessoa não tem direito de ir contra a ordem completa da sociedade. Então, ele seria preso, etc. No libertário, o indivíduo é o que existe. De fato, a única coisa que realmente existe é o indivíduo. A sociedade é um grupo de indivíduos. Já no sistema autoritário, só existe o país, a nação, o Estado, a cultura, o partido. Então, isso é o que realmente existe. Os indivíduos são componentes amorfos, né, acéfalos desse todo maior. O libertário é um socialista, né, ele acredita que a sociedade é o que é hoje porque há elementos que causam ela ser o que ela é hoje. E, consequentemente, você pode mudar esses elementos que você vai gerar uma outra sociedade. Você pode regenerar uma sociedade. Já o autoritário crê na existência da sociedade como um todo, quase como um leviatã, né? Um ente por si só. Bem, o que o Ricardo Mello fala, que eu tentei pôr aqui nesse slide, é que não só existe o autoritário ou o libertário. O que você pode ter são esses graus de autoritarismo, né? Desde o mais autoritário, que seria uma monarquia tradicional absoluta, que é a vontade do rei vale sobre tudo, é um poder absoluto. Assim, ou você pode ter até um menos autoritário. Ele dá exemplo desse tipo de socialismo, no qual um todo social, né, um partido, o Estado, controla toda a produção. Em nome da igualdade social, existe um governo. Então, por mais que seja socialista, por ser uma coisa de cima para baixo, ainda está no espectro do autoritarismo. E mesmo a chamada democracia também é autoritária, para o Ricardo Mello. Em todos esses sistemas, o indivíduo ele fica sempre anulado, subordinado, sem valor próprio, e não passa da peça de uma engrenagem substituível. Ele cumpre ali sua função e você pode substituir. No caso de um sistema libertário de vida, o indivíduo é único, né? Ele é insubstituível. Aí, durante a história, algumas alternativas ao autoritarismo de um governo monárquico absoluto foram criadas. Porém, o Ricardo Mello fala que não passam de ilusões. Desde a democracia ocidental até o socialismo de Estado oriental, são falsas promessas de liberdade. Em ambos esses tipos de governo, o povo vira um rebanho, né, forma um exército, vira uma manada, ou são escravos, ou uma massa de eleitores, ou uma massa de trabalhadores. O Ricardo Mello também pensou muito sobre educação, então
ele atentou para o fato que o sistema educacional cumpre esse papel de transformar os indivíduos em massa, em abolir deles a individualidade. Aí a gente vê, por exemplo, o uniforme, que retrata a própria abolição da individualidade, e esse sistema tradicional de ensino no qual o estudante é mais um, que vai aprender o mesmo que todo mundo. Então ele vai massacrando a individualidade. O Ricardo Mello é realista, porque ele fala, a pessoa pode ser inteligente, da elite, do povo, estudada, ser analfabeta, mas muita gente acaba se abstendo da sua individualidade para exaltar o Estado, um partido, um grupo, uma ideia de nação, até uma religião, às vezes, uma campanha de um esforço de guerra, alguma coisa assim. E eles passam a ser submissos perante estruturas maiores, que é o Estado, o partido, o grupo. E eles vão na onda, né? Tal qual uma manada mesmo. Eles se abdicam da individualidade para fazer parte de algo maior, e quando ele menos percebeu, ele não passa de um mero componente servindo a essas estruturas que muitas vezes ele nem sabe quais são. E no século XX a gente percebeu que muitas dessas estruturas eram criadas artificialmente para fins bem escusos, né, para levar povos às guerras, ou para fazer verdadeiros assaltos aos bancos nacionais desses países. Então é uma ignorância massiva. Como diz a música, o fascismo é fascinante e deixa as pessoas fascinadas. E ainda no realismo, aquele que ousar do alto da sua pequenez individual se levantar contra o sistema, sofrerá a raiva e a cólera dos donos desse sistema. Aí a foto dos mártires de Chicago, que nem fizeram muita coisa, não, eles só professavam publicamente a ideia socialista, né, anárquica, e alguns deles também organizavam trabalhadores que estavam passando por condições extremas de dificuldade, mas houve uma caça às bruxas nos Estados Unidos e eles foram enforcados, né? E são inúmeros exemplos de como o sistema ele rebate essas pessoas que ousam se levantar contra ele. Então, tanto os dominadores quanto os dominados ficam confortáveis em sua situação e não ousam sair dela. O libertário acredita que o indivíduo é a raiz da vida social, que ele, através da sua força individual, da sua própria luz, da sua própria estrela, trabalha, faz trocas, cria, filosofa, aprende, faz ciência e sem essa força individual a gente sabe que nada é criado com um real valor. Por exemplo, na arte, todos os artistas, cantores que tentam se submeter a uma ideia de grupo e abdicam da sua individualidade, eles não conseguem ser populares. Então a arte deles não tem muito valor. A mesma coisa em artes plásticas, por exemplo. O indivíduo que se submete ao grupo nunca consegue ter a voz do povo aplaudindo ele de verdade.
Ao passo que aquele artista que pega o fundo da sua alma, que consegue dar a sua marca a uma música, a uma escultura, a um móvel, esse sim é aclamado pela voz popular, que julga aí o valor que se tem. O Ricardo Mella dá o remédio contra o autoritarismo, que é a rebeldia individual, que gera a rebeldia coletiva. É a base, né? Assim como o indivíduo trabalhando, é a base da riqueza social. O indivíduo pensando, é a base de uma filosofia social. Da mesma forma, o indivíduo se revoltando contra o sistema é a base para um bando de indivíduos, como a gente vê aí na foto da direita ao lado do James Dean. Esses indivíduos se revoltando, um por um, formam uma massa não amorfa, não acéfala e não é uma estrutura gigante, e sim vários indivíduos juntos protestando contra o sistema injusto. Aí, no caso, no maio de 68, estudantes e operários, operários chamaram uma enorme greve gigantesca em várias fábricas, porque estavam sofrendo com turnos desumanos de trabalho, tinham que trabalhar de madrugada, trabalhar picado. Então eles se revoltaram, fizeram uma greve geral, os estudantes aderiram e fizeram essas passeatas aí. Todos rebeldes. Então é isso, aqui termina o artigo, ele está aí na descrição do vídeo ele inteiro, em espanhol. Ricardo Mello fala que o libertário quer a liberdade total, a igualdade total e a justiça total. E eu vou continuar postando essas lives, hoje foi a segunda. E espero que haja participação. Vão ser muitas, então, por favor, coloque dúvida no comentário, observações. Falou!